Meus queridos, graça e paz seja multiplicada sobre a tua vida. Eu sou Marcílio Fiel e vim aqui trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Então, você que está ouvindo essa mensagem, se inscreve aí no meu canal, deixa seu like, coloca aí um comentário, aquilo que você acha sobre essa palavra, vem interagir conosco e propagar o Evangelho. O texto de hoje se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 5 e o verso 5, que diz assim a palavra de Deus. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Irmãos, nós estamos falando aqui da pesca maravilhosa. Os irmãos sabem, Pedro havia passado a noite toda em alto mar, pegando em busca de conseguir algo, os peixes, que Pedro era pescador, Pedro vivia da pesca, ele era experiente naquilo que ele fazia, junto com seu irmão André, com os seus companheiro de trabalho, Tiago, João, enfim. Nós vamos ver que eles passaram essa noite inteira e nada havia apanhado. Estava o dia amanhecendo, eles lavando as redes, frustrado, decepcionado, porque iriam voltar para casa sem nenhum mantimento, sem nenhum recurso. E observe que diante daquela cena, Pedro lavando as redes, nós vamos ver Jesus vindo caminhando sobre o lago de Genezaré. O texto vai dizer que Jesus ele é seguido de uma grande multidão. Eu fico imaginando na ótica daqueles que estavam nessa multidão, olhando para Pedro, com certeza vendo de longe um homem fracassado, um homem que havia tentado em busca de algo e não conseguiu êxito, porque na verdade a gente sabe que o homem, o ser humano, ele não olha a história, ele olha o momento, e aquele momento de Pedro era um momento de frustração. Só que a ótica de Jesus é diferente. Enquanto alguém olha e vê alguém fracassado, Jesus olha e vê alguém pelo qual Deus pode usar e fazer um grande homem, um grande instrumento nas suas mãos. Enquanto a multidão vê alguém fracassado, Jesus ele vê alguém onde Deus pode arquitetar um plano lindo, um propósito lindo e fazê-lo um grande instrumento nas mãos de Deus. E foi assim na vida de Pedro. Não é diferente das nossas vidas. Enquanto alguém olha para mim e para você e não dá nada, não olha alguém que tenha um futuro, um êxito na vida, mas Jesus olha para mim e para você e diz assim: eu tenho um projeto lindo para realizar na vida dele. Esse será um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, porque Deus não vê como o homem vê. Amém, meus queridos? Então, Jesus, ele agora, diante daqueles barquinhos que estavam ali, Jesus, ele decide entrar no barco de Pedro. Por quê? A multidão apertava Jesus entra no barco e do barco, usa o barco como púlpito improvisado para ensinar aquela multidão. Só que um detalhe, eu observo que as palavras do mestre direcionadas àquela multidão tinham um alvo específico. E sabe quem era esse alvo específico? Pedro. Jesus estava naquele momento tratando com Pedro. Por quê? Porque após a mensagem, Jesus disse: Pedro, lança as tuas redes em alto mar. Observe, Pedro era pescador. Pedro tinha experiência, sabia a hora certa, o local certo, a forma certa de lançar as redes. E já tinha feito isso e não tinha conseguido nada. Só que diante da
ordem que Cristo dá a ele, depois de Pedro ter ouvido aquela mensagem, as palavras de Cristo gerou fé no coração de Pedro. E Pedro diz: olha, mestre, nós havemos trabalhado a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Era como se Pedro estivesse dizendo: mestre, eu tenho autoridade em alto mar, eu sei o tempo certo, a hora certa, a forma certa de lançar as redes e pegar muitos peixes. Só que a autoridade que eu vi em ti diante dessa palavra é maior do que a minha. Então, sobre a tua palavra eu irei lançar as redes. Irmãos, essa é a importância de nós lermos a palavra, meditarmos na palavra, na Bíblia Sagrada e pregarmos a palavra, porque essa palavra é o suficiente para gerar fé no nosso coração, para no momento da dificuldade eu encontrar força para vencer as batalhas, vencer as provações, vencer as enfermidades, vencer os tempos difíceis. A palavra de Deus nos dá força o suficiente para termos fé, para enfrentar toda e qualquer situação. Amém? Por isso que Jesus primeiro prega, porque as palavras do mestre, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, que os irmãos procurem guardar a palavra de Deus. É como o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Diante da obediência de Pedro, ele lança as redes como o mestre mandou, puxa, vem muitos e muitos peixes, de uma forma que ele diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Ele agora começou a ver Jesus com uma ótica ainda mais diferente, porque ele simplesmente via Jesus como um homem qualquer. Diante da palavra de Jesus, ele vê agora uma autoridade. E diante de ele lançar as redes em obediência à palavra de Cristo e puxar muitos peixes, ele agora vê que Jesus não era um homem qualquer. E Pedro, na sua fragilidade, diz assim: olha, Senhor, ausenta-te de mim. Jesus disse ao contrário: Pedro, segue-me, porque eu te farei um pescador de homem. Ou seja, Pedro está dizendo: a minha fraqueza não me possibilita de andar contigo. Jesus disse: do contrário, Pedro, eu quero que você largue tudo e me siga, porque eu tenho um projeto lindo, extraordinário para concretizar, realizar através da sua vida. Tu não mais será pescador de peixes, mas sim de homem. Agora me faz lembrar a palavra do pastor Renan de Mello, onde ele diz: olha, existe uma diferença de pescador de peixe e pescador de homem. O pescador de peixe, ele pega aquilo vivo e mata. E o pescador de homem, ele pega alguém morto e dá vida, espiritualmente falando. Então, o Senhor Jesus permitiu com que esse momento difícil surja na tua vida, essas frustrações. Não é por nada, não é simplesmente para ver você sofrer, não, é porque Ele está tratando contigo e tem um projeto lindo e especial para concretizar através da tua vida. Descansa, não é hora de parar, descansa, quem te prometeu garante, descansa no Senhor, que Ele está vindo entrar no teu barquinho, tratar com a tua vida, mudar a tua história e te colocar no lugar de destaque, de honra e de fazer de ti um grande instrumento em suas mãos. Receba essa palavra, é de Deus para o teu coração. Fique em paz, Deus abençoe. Quem mandou você parar? Volte para